Na dança pode? Será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade para você. Prazer, eu sou a Giovana Pérez, bailarina profissional e comunicadora na dança e também host do podcast Na Dança Pode, junto com a Jaque. Eu sou a Jaque Coutinho, bailarina profissional e fisioterapeuta ortopédica e também host do Na Dança Pode, junto com a G. Vem que o podcast é nosso! Compulsão alimentar, dismorfia, transtorno alimentar, bulimia, anorexia. Infelizmente, essas palavras são muito comuns na vida de um dançarino. Se alguém não viveu alguma dessas questões citadas, com certeza tem algum amigo que já tenha passado por algo do tipo, ou possivelmente não se enxerga bem em frente ao espelho, mesmo após ter parado de dançar e anos depois. Os problemas nutricionais envolvidos na dança são muitos e levam a transtornos psicológicos. E por isso hoje trouxe aqui com a gente no Na Dança Pode, no Fala Físico, Amanda Chagas, nutricionista, para falar um pouquinho sobre esses temas que são bem polêmicos e, infelizmente, como eu disse, muito comuns. Bem-vinda, Amanda! Olá, pessoal! Prazer estar por aqui hoje. E vamos conversar sobre isso. Tem muita polêmica envolvida, mas também tem muita coisa positiva na dança. Sim, tem muita coisa positiva, mas infelizmente muita coisa negativa, né? Então, temos que falar, infelizmente, sobre alimentação, porque... Ou infelizmente, né? Porque eu vejo hoje com grandes amigas minhas que é uma das coisas que mais leva a ter distúrbios alimentares, psicológicos, né, no futuro. Eu diria que a frequência e a incidência de distúrbios alimentares é altíssima dentro do perfil tanto de bailarinos quanto dançarinos no geral, mas o balé clássico vem com uma forte alta em relação a isso, mesmo com tantos conhecimentos ainda, né, sendo propagados hoje em dia sobre isso. Exato. Hoje na internet fala muito sobre isso, né? Tem até alguns psicólogos que abordam muito esses temas. Mas vamos começar. Conta um pouco pra gente, mãe, de quem é você, como você se tornou nutricionista e qual a relação disso tudo hoje na sua vida, né? Vamos lá, pessoal. Então, eu sou nutricionista, eu sou especializada em emagrecimento e metabolismo e também tenho especialização em comportamento alimentar, porque não tem como a gente dissociar as duas coisas. Então, falar sobre alimentação sem falar sobre comportamento é um erro que, né, não tem como a gente seguir em frente. Então, o comportamento vem muito forte nas minhas condutas, porque é onde a maior parte das pessoas falham no meio do processo. Então, se fosse só seguir um plano alimentar, qualquer pessoa seguisse isso sem problemas, a gente pegaria um plano alimentar na internet e tocaria o barco, porque no Google tem de monte. Mas quando a gente fala sobre a adesão ao planejamento, a gente está falando diretamente sobre comportamento alimentar, então isso vem muito à tona. E eu tenho, inclusive, muitas pacientes que são bailarinas, e essas discussões no meu consultório são muito frequentes, porque a gente precisa trazer a consciência de que uma alimentação não sempre é o sinônimo de magreza, então a gente precisa ter essa visão muito clara. E as pacientes do balé clássico que chegam no meu consultório sempre vêm com uma grande carga emocional sobre a cobrança que tem no ambiente da dança em relação a isso, e aos poucos elas vão se abrindo, então a gente precisa, num primeiro momento, ganhar a confiança dessa paciente para a gente conseguir chegar no ponto onde ela tem a real dificuldade, porque muitas vezes vamos passar ali 2, 3 consultas sem essa paciente ter, né, a necessidade, né, o espaço para colocar isso para fora. Então, acho que é mais ou menos isso. E respondendo a pergunta, me tornei nutricionista justamente porque eu tinha dificuldade com comportamento alimentar. Então, eu fui uma pessoa que, ao longo da vida, eu fui seguindo diversas dietas e aí eu perdia peso e ganhava peso e perdia peso, o famoso efeito sanfona. E chegou em um certo momento da minha vida que eu tive uma compulsão alimentar, né? Então, por isso que eu estudo muito comportamento hoje. E aí, para sair dessa compulsão alimentar, eu falei, preciso de informação de qualidade. Fui atrás e essa informação me levou até a faculdade de nutrição e eu percebi que não era mais um hobby para cuidar só de mim e que eu precisava passar isso para as outras pessoas e resolvi me tornar nutricionista. Demais. Pra quem não sabe, a Amanda ela é super famosa no TikTok, tá?
Famosinha no TikTok, faz umas receitas bem legais, daquelas rápidas que você põe as coisas no forno, micro-ondas, não sei o que, junta as receitas e dá bom. Ela tem as melhores receitas, então sigam ela, a gente vai deixar o arroba dela aqui pra vocês na descrição. Mandy, e hoje, assim, você falou que tem bastante bailarinas, né, e dançarinos que você atende, qual a principal queixa que elas trazem no consultório, assim? Eu acho que muitos que estão ouvindo vão se identificar, mas o que você mais A queixa escuta? principal, assim que elas sentam no meu consultório, é: não estou me sentindo bem para apresentações em palco. De alguém ficar me olhando, né? Ou outra situação muito comum é: estou recebendo críticas no ambiente de bastidores do balé. Comparação com outros bailarinos, ou para pegar determinado papel eu preciso chegar em determinado estilo de corpo, em determinada composição corporal. Então acho que essas são as mais frequentes. Eu acho que se não tiver, né, uma queixa externa, se a pessoa não expor isso, tem aquela briga interna de: eu acho que eu não tô na minha melhor composição, eu acho que minha amiga do balé tá melhor, eu acho que aquela pessoa pegou um papel no meu lugar porque eu não tenho um corpo tão bonito visualmente pro palco, a luz do palco não tá me favorecendo, então eu preciso secar ainda mais. Então Figurino. tem o figurino, que é muito específico. Então todas essas questões vão mexendo com a autoestima dessa bailarina. E uma coisa que a gente percebe muito a relação é: quanto mais insatisfeita essa bailarina está com sua composição corporal, pior é sua postura no palco. E menos ela come também. Exatamente. E aí não só o ato de comer menos, né? Mas a gente tem outras atitudes que são compensatórias. Então, não necessariamente quando a gente tem, por exemplo, uma anorexia, uma bulimia, a gente vai ter o ato purgativo, né? A gente tem outras compensações, como o aumento da incidência de atividade física, aumento da intensidade. Então é aquela paciente que: eu comi uma coisa que não deveria ter comido hoje, vou passar uns dias sem comer. Ou então vou, de fato, fazer a atitude purgatória, ou vou compensar fazendo 3 horas de cardio. Então a gente tem diversos mecanismos, o uso de laxantes, tudo isso vai entrando dentro do leque que esses profissionais, porque normalmente isso se aplica aos profissionais, né? A gente percebe que quando o balé é amador, a gente não tem tanto impacto disso, mas eles vão acabando usando esses artifícios para chegar na composição corporal que eles acham adequada, ou que cobram que tenha, né? E muitas vezes eu vejo que nem sabe muito sobre composição corporal. Na verdade, quer ser magro. Exato. Não interessa se é de gordura, se é de músculo, se isso faz bem, se isso faz mal. Visualmente tem que parecer magro. Exatamente. E o que você fala, né? Você educa eles nesse sentido? Quanto é uma porcentagem de gordura ideal, né? Ou que você gosta, que as pessoas querem ter, assim, né? A gente tem que pensar que o processo de educação nutricional, ele é muito forte quando a gente faz um acompanhamento. Porque eu não quero, pelo menos eu como profissional, não quero que a pessoa chegue na minha consulta, saia de lá com uma folha e siga como um robô. Eu quero que a pessoa entenda por que ela está fazendo aquilo. E qual que é o motivo que realmente é forte o suficiente para fazer com que ela tenha adesão a esse planejamento. Sim. Então, se a gente não consegue enxergar os objetivos e os motivos com clareza, a gente dificilmente chega num resultado satisfatório no final. Então, eu preciso, num primeiro momento, fazer essa pessoa ter a consciência de que o volume da dieta não vai engordar ela, não é meu interesse engordar ninguém, a não ser que a pessoa queira ganhar peso. Mas aí ganhar peso é diferente, né? Quando a gente tá falando de ganho de peso, a gente, na maior parte das vezes, está falando sobre ganho de massa muscular e não de gordura. Porque as pessoas, no geral, a população, no geral, já tem um teor de gordura alto o suficiente que dê para fazer a manutenção da saúde. Então, primeiro fato é separar essa ideia de que peso é igual a composição corporal. Então, os bailarinos têm muito problema com isso. Quando eles veem que o peso subiu um pouquinho na balança, já vem um desespero. Mas eles não entendem, de fato, de onde está vindo esse peso, o que ele significa, né? Então, às vezes, passei por um feriado prolongado, na segunda-feira subi na balança, tô com 1 quilo a mais. Atitude primitiva. E aí toma laxante, toma horas de cardio, alguma condição que ele auto se aplica. Exatamente. E aí a gente precisa entender que o processo fisiológico que tem por trás não é dessa forma. Então eu ensino muito isso na consulta. É difícil ganhar peso, né? Tem gente que luta a vida inteira para ter um ganho de peso e não consegue. Então, ganho de peso saudável, né? Porque é muito fácil você comer muitas calorias de uma alimentação que é rica em carboidrato e gorduras associados, que são os alimentos hiperpalatáveis. Então, fast food, industrializados no geral. Mas é difícil você ganhar peso de uma forma limpa, de uma forma saudável.
Então, a gente vai conversando sobre tudo isso e desconstruindo todos esses tabus. Porque são pacientes que chegam com tabus construídos há muitos anos de vida. Então, quando a gente pega as evidências científicas sobre a incidência de transtornos alimentares em grupos de bailarinos profissionais, a gente percebe que quanto maior o tempo de exposição à atividade profissional, maior a incidência do transtorno alimentar nesse paciente. Então, os pacientes que começaram ali a carreira de dança muito cedo, são pacientes que vieram construindo toda essa ideia sobre alimentação, sobre corpo ao longo do tempo, e aí fica muito mais difícil a gente conseguir tirar essas crenças limitantes desses pacientes. Sim, nossa, muito complexo. E assim, quando as pessoas, principalmente né, as dançarinas, tomam essas atitudes de punição, né? Que é fazer as coisas a mais, ou tomar medicação. Por exemplo, quais são os efeitos contrários que isso gera numa pessoa que quer emagrecer, por exemplo? Porque ela tá fazendo aquela atitude pra emagrecer. Exato. Aí ela tomou um laxante, aí teve diarreia, porque vai ter, e aí o corpo dela vai pedir nutriente, né? Ela vai comer mais depois. A gente precisa separar um pouquinho as atitudes punitivas, Sim. Porque cada uma delas tem uma repercussão diferente. Então, quando a gente está falando sobre o uso de laxantes, a gente está gerando ali uma desbiose, porque o nosso corpo funciona de uma maneira adequada, né? O nosso corpo é uma máquina perfeita, então ele vai se adaptando a todas as situações. Quando a gente está tomando medicação para poder acelerar o fluxo intestinal, a gente está mexendo com o microbioma que a gente tem, né? Com a quantidade de bactérias positivas e negativas que a gente tem ali nesse sistema. Então, essa é uma das repercussões. A gente diminui a absorção de nutrientes, então a gente tem repercussões futuras quando essa atitude é tomada no longo prazo, de uma forma mais crônica, né? Então a gente começa a ver pacientes que não necessariamente têm uma desnutrição visível, mas quando a gente faz análise de exames laboratoriais, a gente consegue observar deficiências e carências nutricionais muito importantes e relevantes. Então, são os pacientes que vão evoluir posteriormente com sintomas clínicos, como fraqueza dos dentes, fraqueza das unhas, queda de cabelo. A gente vê um outro teor, né, de pele. Então, todas essas características vão aparecer no momento secundário. Então, é uma paciente que, no primeiro momento, parece muito saudável. E isso é outro fator reforçador, porque as pessoas elogiam a magreza nesse meio. Então, quanto mais magra essa pessoa aparece ali, mais elogios ela vai receber, mais papéis ela vai receber, né? Então, reforço positivo. Exatamente. Então, a pessoa acredita, né, por mais desconforto que ela tenha no meio do processo, porque é um desconforto para o paciente fazer essas atitudes, ele sabe, ele tem a clareza em alguns momentos de que essas atitudes estão ficando muito intensas, mas os reforços positivos vêm e ele fala, tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Vou continuar, vou fazer mais. Eu deveria ter começado antes, né? Eu falo isso de boca cheia, infelizmente, porque eu fui uma pessoa que usei muito diurético na minha época de querer dançar e ser magra e tudo mais. Eu ouvia inúmeras vezes que a minha coxa era muito grande, que a minha bunda era grande, que meu peito estava enorme, que eu precisava diminuir. Só que assim, você é adolescente com 16 anos, como que raios você vai diminuir seu peito? Tipo assim, emagrecendo, porque o peito é gordura. Só que até então, tipo assim, precisa ser pra ontem. Tem isso também da agilidade, né? Tem que ser rápido, porque o ganho de papel vai vir agora. E ingerir diurético, infelizmente, e paguei o preço depois. Caía a minha pressão, eu não conseguia dançar. Eu ia dançar, tipo, pra que eu preciso ser magra se eu não consigo agora fazer uma pirueta que eu fico tonta? Exatamente. Tipo, não faz o menor sentido, assim. E hoje, minha alimentação é completamente diferente. Eu mudei completamente tudo. A Amanda foi a pessoa que me ajudou muito. E um detalhe muito importante, só fazendo um parênteses aqui. Hoje em dia, a composição corporal da Jaque é muito melhor e visualmente mais bonita do que quando ela tinha as atitudes punitivas, né? Tipo, quando ela não tinha uma orientação nutricional específica. Então, assim, muitos pacientes acham que quando forem um nutricionista, ele vai falar, não, tem que ganhar peso, ele tá com um peso muito baixo. Então, muita calma nessa hora. A gente tem parâmetros que a gente consegue seguir para ser um paciente magro, com saúde, né? Com uma boa quantidade de massa muscular, que é muito importante, inclusive para a prática da atividade profissional. Exato, que é outro assunto que eu ia falar, que são as Red Days, né? A gente já conversou aqui com a Cidinha, ginecologista, falando sobre isso, que se a gente não tem um aporte nutricional suficiente para manter o nosso corpo em outros aspectos, menstrual, ósseo, eficaz para você fazer aquela prática de atividade física, vai dar ruim. Exato. A única coisa que a gente sabe é que vai dar ruim. Exato, mas o problema é que assim, a pessoa pensa na atitude imediata. Então,
Hoje eu estou com um corpo bom. Hoje essa atitude está me levando mais perto do que eu gostaria de ser, né? E dificilmente essa pessoa vai ter uma visão clara sobre as consequências futuras, né? Sim. Porque quando a gente fala sobre a amenorreia, que é a ausência da menstruação, quando a gente fala sobre osteopenia ou osteoporose, isso vem de uma forma mais tardia. Então, muitas vezes essa pessoa já está há muitos anos nesse processo para sentir um impacto só futuro. Então, quando ela coloca na balança, o agora vale mais. Sim, porque você conseguiu o papel, E aí né? a pessoa coloca na cabeça de que mais pra frente eu resolvo. Ou, pior ainda, o raio não cai na minha cabeça. Até que ele cai. Ele cai, uma hora ele cai. E, por exemplo, eu fui uma pessoa que paguei muito preço depois, assim, anos depois. Hoje eu pratico outros esportes e tive fratura por estresse inúmeras vezes. E eu tenho certeza que é porque na minha fase de adolescência, de maturação óssea e tudo mais, eu comi muito mal e me fiz ações punitivas, não cheguei a ter uma anorexia e de ficar sem comer ou de, tipo, vomitar e tudo mais, mas eu tomava medicação pra ficar mais seca, porque o diurético em si seca. E assim, tomava da minha cabeça, nem sabia se tava certo ou não, completamente maluca, assim. E hoje paguei o preço, tipo, tive fratura por estresse no quadril, tive no pé, e assim, pra quê? A que preço? Isso vale realmente? E assim, não tenho 30 anos. Exatamente. Entendeu? Não tenho 30 anos, não tenho 80 anos. Por exemplo, a ter uma osteopenia, uma osteoporose, alguma coisa assim, que pode acabar ocorrendo com o tempo, você estando mais velho. Mas, se alimentar mal, você tem isso mais cedo. Exato. É porque a Isso, bem gente mais tem cedo. fatores que são genéticos e fatores que são modulados por características ambientais. Então, se eu tenho a genética e eu tenho a exposição ambiental a esse fator de risco, eu estou juntando, formando uma bomba, né? Eu vou trazer sintomas muito precoces para um paciente que talvez se ele tivesse uma manutenção da saúde ao longo da vida, ele nem tivesse a repercussão dessas características. Mas, como eu estou com uma exposição ambiental muito forte, então eu estou fazendo um déficit calórico muito severo, eu estou usando medicações, seja diurético ou seja laxativo, eu estou me expondo a um número muito grande de atividade física que o meu percentual calórico não consegue atingir, né? E aí tem que pensar que eu tô baixando meu peso, eu tô diminuindo minha taxa metabólica, então cada vez mais eu vou precisar de mais atitudes para diminuir o peso, né? Sim. Então, isso é uma coisa que as pessoas não sabem. O tecido de gordura também gasta energia para se manter. Então, quando eu perco um pouco de massa gorda, eu diminuo o meu metabolismo. Assim como quando eu perco massa magra. Obviamente que a massa magra tem uma atividade metabólica mais acelerada, mas funciona da mesma maneira. Então, quando eu perco, além de aumentar o meu apetite, porque o meu corpo vê isso como uma ameaça e ele quer fazer a reposição, então eu vou ter mais desconforto para chegar no mesmo peso, em outro momento, mas ele também começa a diminuir a taxa metabólica. Ele fala, meu corpo está em sofrimento, eu estou perdendo o que era importante para mim. Então, eu preciso segurar um pouquinho, não gastar dessa maneira, porque eu estou gastando exageradamente, e eu preciso dessa reserva. Né? Eu não sei quando vai entrar alimento de novo. Eu não sei o que eu vou poder usar disso, então eu vou manter o máximo possível. E aí são aquelas pessoas que têm dificuldade em emagrecer porque o corpo fica armazenando sempre gordura, porque não sabe quando essa pessoa vai comer novamente, né? Exatamente. E a gente tem uma característica, visualmente falando, que é a centralização da gordura. Então, os pacientes que fazem um déficit calórico muito severo, que têm essas atitudes compensatórias, que a gente vê transtornos alimentares instalados, então, às vezes, a gente pode observar extremidades muito finas e aí a gente vê acúmulo em região abdominal, né? Que seria a reserva de emergência que o nosso corpo tem de certa forma. Então, para a gente fazer a referência, quando a gente pega as criancinhas africanas que caracteristicamente são desnutridas, a gente vê um abdômen mais globoso, né? Isso é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Então, quando a gente pega dobras cutâneas, que é quando a gente belisca a gordurinha para chegar no percentual de gordura, a gente vê extremidades bem finas, mas as dobras centrais são altas. Olha só. E visualmente, quando a gente pega esse perfil de paciente, é nítido, né? Não tem nem como... E aí, aquela paciente que chega e fala, nossa, eu tô fazendo tanta coisa e ainda tô com pochete. Aí você aumenta a quantidade de comida da dieta. Aí a paciente fala, não vou comer tudo isso, porque vai me engordar. Amanda, tem certeza que é pra eu comer tudo isso? E essa paciente fica. Quando ela decide comer, a gente seca esse abdômen, a gente melhora a qualidade da saúde, a gente tem melhora dos exames laboratoriais, essa paciente começa a performar melhor, às vezes fica até com motivação para fazer outro tipo de atividade física concomitantemente. Então, assim, muda tudo. Sim, por causa de comida. Tem uma outra punição, mãe, que eu queria falar aqui, porque é o carboidrato.
né? Essa, assim, eu acho que é a top 1. As pessoas tiram o carboidrato e acabou, né? Assim, não preciso me preocupar mais com isso. Afinal, ele é um vilão. Pão, nhoque, lasanha, macarrão, esquece. Não pode comer porque é ruim. Mas elas esquecem que carboidrato é energia, né? Exatamente. E assim, o que você vê hoje mais e qual dica, assim, você daria para essas pessoas, né? Que fazem essa punição? A primeira coisa é a informação. Então, Uhum. essas pessoas precisam entender que dentro do nosso organismo, as nossas comunicações cerebrais só acontecem na presença de glicose, que é o carboidrato, né? Dentro lá do nosso sistema. E o que acontece? Quando a gente não coloca esse carboidrato para dentro, a gente transforma outros componentes em carbo, em glicose, na verdade. Porque a gente faz o processo de gliconeogênese, a gente faz a construção dessa glicose a partir de outros substratos. Então, vai ter glicose circulante. Mesmo De qualquer jeito. qualquer jeito. Então a gente precisa entender que não é a glicose, não é o carboidrato que é o problema. O que acontece é que esse paciente, quando ele faz a retirada do carboidrato, ele retira alimentos que são ricos energeticamente falando. Então ele tira os pães, ele tira os bolos, ele tira o biscoito, ele tira arroz, que às vezes são os alimentos que ele consome em uma maior quantidade por ser os alimentos que mais fazem parte da nossa rotina. Então quando ele tira, muitas vezes ele não sabe o que colocar no lugar, se vê sem alternativa e diminui o consumo calórico como um todo. Vai emagrecer. Mas não é a ausência do carboidrato que emagrece. É a redução das calorias. Então, muitas pessoas, não só bailarinos, chegam e falam, só emagreci com dieta low carb. Mas por quê? Porque começou a comer menos do que comia, né? Não porque a redução do carboidrato aconteceu. Até porque muitos pacientes também tiram o carboidrato e compensam com gordura. E quando a gente está falando sobre densidade calórica, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, enquanto 1 grama de gordura tem 9. Opa, tem mais que o dobro. Aconteceu. Então, se eu vou fazer uma dieta cetogênica, por exemplo, que é rica em gordura, você vai observar que as porções são menores. Por quê? Porque a gordura tem mais calorias. Então, para fazer a equivalência com o carboidrato, Tem que comer menos. Tem que comer menos. Né? Então, primeiro, é desmistificar todas essas informações que foram sendo jogadas de uma forma muito grotesca na população. E eu falo sempre para os pacientes que a internet ela é muito positiva e muito negativa, porque você consegue acessar muita informação, mas a informação não sempre com qualidade. Sim. Então, muita coisa vai sendo construída em cima de uma base que não é sólida, que não tem ciência envolvida, entende? E aí fica muito complicado, porque para você quebrar essas barreiras e realmente conseguir falar a verdade para o paciente, muitas vezes você vai ter empecilhos ali. Porque se você fala para o paciente, tem que comer carbo, e vou procurar um profissional que tira o carbo. Vou procurar, quero emagrecer. Eu não acredito em medicação para emagrecimento. Vou procurar um que passa o protocolo. Entendeu? Então, assim... Chip da beleza, né? É mais fácil. Exato. Né? São o que a gente chama de muletas. Muletas, né? Às vezes a gente fica tampando o sol ali com a peneira. E eu acho que entra num aspecto que é até aquele de manter uma constância, né? Eu falo que dieta boa é aquela que você consegue fazer sempre. Exatamente. Que você não tem que falar, tipo, estou em dieta. Não, dieta é comer, né? Então, assim, você sempre tá de dieta, né? Exato. E que você consegue fazer sempre, assim, indo para um hotel, indo viajar ou não indo viajar, você consegue ter inteligência, né, e conhecimento de falar assim, não tenho arroz, mas tenho pão, vou para outro país que não tem culturalmente as mesmas coisas daqui, mas você consegue entender e raciocinar que tipo de comida é boa para aquilo que a Nutri tá pedindo, né? Porque a sociedade é tão doente hoje em dia que você comer de uma forma limpa e saudável é fazer dieta, né? E eu sempre falo para os pacientes, eu falo, a partir do momento que você enxerga que o protocolo tem começo, meio e fim, ele vai dar errado. Que tipo, cheguei nesse objetivo, agora parou, né? O que acontece muito é que, assim, o paciente, quando ele tá chegando próximo do objetivo, ele começa a ceder. Ele começa a se permitir, e esse objetivo ou ele não é atingido, ou quando ele é atingido, ele tem um retrocesso. Porque esse paciente não transformou, de fato, a mentalidade dele, não teve adesão a esse plano. A gente fala que quando a gente coloca um protocolo alimentar para um paciente seguir e chega em determinado objetivo, a gente só teve sucesso nesse protocolo se ele manteve por 24 meses. Nossa, 2 anos. Então, assim, é muita coisa. Quantas pessoas vocês conhecem que teve uma mudança corporal e conseguiu manter por um período tão longo de tempo? Né? Então, só as pessoas que realmente tiveram a mudança do estilo de vida. Porque as pessoas que fazem protocolo de dieta, que usam medicações,
enfim, qualquer um dos recursos, muitas vezes vão ter um reganho de peso. Até porque a gente tem que entender que existe um mecanismo de adaptação por trás. Então, eu sempre falo para os pacientes assim, pensa no emagrecimento como se você estivesse pensando em um bairro. Então, nesse bairro você tem diversas casinhas construídas. E aí, à medida que você vai fazendo a lipólise, quebrando a gordura para poder eliminar futuramente, né? Você vai tirando a casinha, tira a casinha. Deixa esse bairro vazio. O que vai acontecer? Outras pessoas vão passar por ali, vão falar, opa, tá disponível para construção. É isso que acontece. A gente tem o adipócito, que é onde a gente armazena a gordura, a gente vai tirando, fazendo a lipólise desse tecido gorduroso, só que a célula continua grande. Ela precisa de um período de remodelação. E a gente entra para a fase de manutenção. Para que tenha a remodelação dessa célula, e o seu corpo passa a entender que aquela célula tão grande para armazenar gordura não é mais útil. E aí ela começa a diminuir. E aí a gente consegue ter um emagrecimento saudável e definitivo. Olha só, muito legal, realmente. E as pessoas acham, né, que quando chega num parâmetro, acabou, cheguei onde eu queria e já era. Exato, e muitas vezes as pessoas vão usando recursos antes da hora, né? Então aqui, obviamente, eu tô falando sobre pessoas que precisam de fato diminuir o tecido de gordura, tá? Não tô falando de pessoas que têm transtornos ali instalados, um baixo percentual de gordura e outras questões. Tô falando de pessoas que de fato querem emagrecer saudável, porque na dança também tem pessoas que querem emagrecer de uma forma saudável para se manter ali naquele ambiente. E aí a gente tem que pensar que, quando a gente fala de uma forma saudável, é tanto mecanismos saudáveis que levem até o emagrecimento, quanto a manutenção da saúde no longo prazo. E quando a gente está falando de saúde, a gente está falando de saúde física, saúde mental, né? Então, tudo está associado. Então, a gente não consegue ir desmembrando essas partes e falar cada vez com uma parte. Então, assim, hoje eu vou chegar no processo de magreza de uma forma não tão saudável. Peraí, não tenho saúde aqui. Muita calma nessa hora. Se eu tenho outro caminho, por que não? Né? Mas aí a gente tem resistência em relação a isso. Então, nem sempre esse paciente ele vai aceitar num primeiro momento isso. Sim. E aí a gente tem que bater na tecla da educação nutricional. A gente precisa ensinar os pontos, né? A gente precisa ensinar o corpo como funciona, né? Tanto anatomicamente falando como fisiologicamente falando. E conversando. Esses pacientes precisam de conversa, né? Porque eles foram recebendo ao longo da vida diversas informações de pessoas que não estão instruídas assim, mas que estão cobrando um resultado final. E aí eles não sabem nem quem acreditar. Sim. Uma coisa que eu acho muito importante a gente frisar aqui é sobre educação, que normalmente os bailarinos escutam isso dos seus professores, né? Seus mestres, professores, as pessoas que ensaiam e tudo mais. E essas pessoas são professores de dança. Ponto final. É isso que eles vão te ensinar, dança. Eles não vão te ensinar sobre nutrição. E muitas vezes eles podem ter o conhecimento porque eles passaram por isso no corpo deles, como bailarinos, mas eles não sabem sobre nutrição. E aí cabe a você ouvir o que ele tá falando lá, beleza, ele pediu pra você emagrecer. Tá, não vai seguir a dieta que ele está pedindo. Ou falar, diminui o carboidrato, acho que você tá comendo muito carboidrato. Não interessa o que ele falou sobre alimentação. Você deve sair dali, falar com a sua mãe, que é o responsável, ou você adulto, e procurar um nutricionista, né? Porque ele é o profissional adequado para fazer isso. E o que eu mais vejo hoje é, meu professor falou para eu comer menos carboidrato. Meu professor falou para eu comer menos de noite. Ou eu comer até 6 horas da tarde. Eu fui uma pessoa que eu escutei que até 6 horas da tarde eu podia comer, depois das 6 da tarde não, porque de noite o nosso metabolismo ficava lento. Blá. Eu nem sei se isso é verdade hoje em dia. A gente precisa pensar o quão grave é isso. Sim. O quão grave é um profissional não habilitado e não capacitado, influenciando a formação, muitas vezes no período da adolescência, que é um período de formação crítico, principalmente do público feminino. Então, assim, qual é o impacto que isso traz para uma vida futura? O quanto essas informações negativas representam para a formação dessa pessoa, né? Então, toda vez que vocês escutarem um comentário reforçador que seja negativo, uma peneira, né? Isso realmente é válido para mim? Isso realmente tem sentido? E outra coisa, a gente tem informação o tempo inteiro. Se você tiver interesse, tem informação. Então pesquisem, não deixa isso te abalar num primeiro momento, sem você saber de onde está vindo, por que está vindo, qual é a formação que essa pessoa tem. Eu levo muito isso para minha vida, agora não uma parte tão profissional, mas uma parte pessoal mesmo. Sempre que eu escuto alguma crítica, eu penso, de quem está vindo essa crítica? Essa pessoa está acima de mim?
nesse patamar do qual ela tá falando, ela tá melhor posicionada, ela tem mais informação do que eu. Se essa pessoa tem mais informação, eu falo, maravilhoso, vou anotar aqui, vou pesquisar depois e eu vou me tornar tão boa quanto ela, ou melhor, porque eu quero superar. Mas se essa informação tá vindo de alguém que não tem tanta coerência estar naquele lugar de fala, opa, isso não me afeta. E é o que acontece na dança, assim, eu acho que entra um pouco esses mitos e palavras que são ditas, né, tipo, não comer carboidrato, comer até 6 da tarde, você precisa estar magro pra semana que vem, pessoas não vão te aplaudir se você estiver assim. Então, tipo, essas frases são destruidoras de autoestima, de tudo, assim, né, e aí ficar reforçando. E eu acho que a dança também tem a questão que o espelho é o tempo todo ali na sua frente, ele tá ali o tempo todo, e aí você fica se olhando o tempo inteiro, com alguém falando pra você que seu peito tá gigante, que sua bunda tá balançando, que você precisa perder bunda, e aí você tá ali na frente do espelho vendo a sua bunda, né? E aí como é que você não vai ter a visão que essa pessoa que normalmente é superior a você falou, que não é realmente aquilo, né? Como é separar isso aí? A gente tem que pensar que essas pessoas que estão hoje nessa posição de superioridade, qual é o histórico que essas pessoas têm? Porque a gente passa pro outro aquilo que a gente tem como histórico pessoal, né? Então, o que esses professores falam hoje em sala de aula é muitas vezes o que eles ouviram no passado. É o que levou eles a essa formação. Então, a gente precisa ter essa clareza. Às vezes a pessoa não tem uma intenção tão ruim na fala. Exato. Mas é a vivência que ela tem. E aí ela transfere isso pra você. Então ela projeta sobre você uma expectativa e uma frustração passada e gera outra pessoa frustrada e com expectativas que não são tão reais. Sim, muito. E aí com frases pequenas e que tem que ser resolvido de forma rápida e imediata. E como eu acho que no dia seguinte você já vai estar vestido de colã de novo, de frente pro espelho de novo, e de frente pra essa mesma pessoa de novo, você já fica meio assim, hoje eu já preciso estar mais magra. Exato. E aí, o que acontece? Não vou comer. Exato. Não vou comer porque minha barriga, obviamente, vai ficar menor se você não comer, né? Sim, não tem como. Mas também você não vai ter energia, não vai conseguir performar tão bem. Aí você vai começar a falhar nos movimentos e aí a coisa já deu ruim ali. E esse é o início da grande maioria dos transtornos alimentares. Opa, uma pausinha de leve aqui no nosso episódio para te contar que agora você também pode apoiar o seu podcast de dança, o Na Dança Pode. Através da plataforma Apoia-se, há diversas formas de você conferir e colaborar com a gente, ganhar várias exclusividades para fazer parte da nossa comunidade e contribuir para que o nosso pod continue crescendo e comunicando muito na dança. O link você encontra depois que terminar de escutar ou assistir o seu episódio aqui na nossa descrição. Na Dança pode apoiar? Pode sim. Apoie o Na Dança Pode. Aí quando a pessoa pensa, para esta situação específica, eu vou tomar tal atitude. Exato. E aí, nas próximas, eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu faço de um jeito melhor. Aí chegou na próxima, eu não tive tanto tempo, eu vou fazer de novo. Chegou na próxima situação. E aí, esse hábito que antes era esporádico, agora vai se tornando cotidiano. Repetitivo. E aí, quando essa pessoa tem a percepção, é porque já tá muito ruim. E infelizmente muito ou ruim. É porque um familiar percebeu. É isso que eu ia falar. Ou alguém percebeu. Porque uma amiga percebeu, né? Então, a gente vê os atos de percepção mais comuns são no ambiente familiar, a pessoa que se retira ali da mesa, imediatamente após o consumo alimentar, ou então na escola, a pessoa que vai sempre no banheiro depois do horário do recreio, né? Então são coisas ou come sozinha, né? Muito características. Então esse paciente ele passa a ter vergonha de consumir o alimento em público. Então, em público é aquela pessoa que não vai consumir nada, vai consumir muito pouco, vai comer saudável, e aí quando ela estiver sozinha, num ambiente de segurança, ela vai descontar todas essas emoções na comida e muitas vezes vai ter o ato purgativo na sequência. E até às vezes de ambiente social, né? Tipo, deixa de ir em aniversário, em festas, em eventos de família, casamento, porque não quer comer na frente de todo mundo, ou janta antes de ir. Ou porque não sabe lidar com não comer enquanto as pessoas estão comendo, né? Sim. Então tem muitos comportamentos que vão sendo aparecendo ali no longo prazo e que são problemáticos, né? Sim. E cabe, né, procurar um nutricionista, um psicólogo também junto para poder auxiliar nessa Isso é muito etapa. importante. Muitas vezes, na maior parte dos casos, os pacientes precisam de acompanhamento multidisciplinar, né? Então a gente faz o encaminhamento para psicoterapia, para o psiquiatra quando necessário, porque a gente percebe uma incidência, né, uma relação muito forte entre transtornos alimentares e a incidência de depressão, porque esse paciente ele começa a se sentir muito sozinho porque ninguém entende o que ele está passando,
né? E aí a gente vai tendo uma somatização de doenças por conta da alimentação. E tem uma questão que eu acabei vivendo, pessoal, assim, que eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu estava me sentindo gorda, porque eu sabia que na sociedade eu era magra. Exato. Mas que pra dança eu não era magra. E aí, que alguém tinha me dito que eu não era magra, né? E aí eu ficava em pânico, do tipo assim, eu não posso falar com as minhas amigas da escola que eu me sinto gorda e por isso eu não vou comer na hora do recreio. Mas a maior parte delas já estão com peso maior que o meu, exato. E aí eu também não conseguia conversar com ninguém sobre isso. A minha mãe me achava maluca, tipo assim, você para, que você, né, não vou deixar de comer, não vai deixar de comer. E eu não conseguia, tipo, falar com ninguém. Eu comecei a internalizar tudo isso. Óbvio que virou uma bola de neve e deu ruim, assim, né? Então, assim, eu acho que se tiver alguém passando por essa situação, procure, de fato, ajuda. É muito difícil, realmente, quando a gente já é magra. Você tem consciência de que você é magra, mas pra dança você não está. E aí você não consegue falar sobre isso com ninguém. Então, e para as pessoas que não têm transtorno alimentar, acolha. Às vezes você pode não entender a queixa daquela pessoa, mas se ela tá colocando aquilo pra fora, se ela tá expondo pra você, primeiro, ela confia em você. Segundo, ela tá precisando de ajuda. Porque se ela não estivesse precisando de ajuda, talvez ela não teria exposto isso. Então, ouça com atenção, perceba a movimentação dessa pessoa. Então, tá tendo mudança de comportamento? Essa pessoa tá visualmente mais incomodada com coisas que antes não incomodavam? Primeiro, escuta. Presta atenção, vê a forma que você pode ajudar. E se você não se sentir capacitado para ajudar, diga para ela que procure outra pessoa. Fala, olha, deixa eu te falar uma coisa, com todo carinho, não me leva a mal. Mas você já pensou em passar um profissional? Sim. Que não fale diretamente sobre um profissional que cuida da saúde mental. Mas fala, passa uma nutricionista, talvez ela pode te ajudar. Ela vai falar assim, realmente sua composição corporal está ruim do jeito que você acredita, né? Então, assim, a gente tem que abordar essa pessoa com muito cuidado. Sim. Porque às vezes essa pessoa se expôs. E foi um momento de muita confiança dela expor, né? Às vezes ela teve uma luta muito interna para chegar no momento até onde ela falou sobre isso de fato. E aí, dependendo da abordagem que você tem com essa pessoa, ela vai se retrair novamente. Ela vai falar, não era isso que eu precisava, eu vou continuar aqui seguindo sozinha, que tava muito bom. E aí piorou tudo. E você perdeu um vínculo com essa pessoa, num momento que talvez você conseguisse mudar tudo. É muito complexo, é bem complexo mesmo. E assim, tem essa falando do carboidrato, né, em si, todo mundo aqui sabe, né, que hoje eu pratico outros esportes e que principalmente a corrida, o ciclismo e tudo mais, as pessoas ingerem gel de carboidrato durante o treino ou antes do treino, e às vezes mais de e é puro açúcar. Eu confesso, assim, quando eu comecei, né, a correr, eu comecei a fazer o planejamento junto com a mãe e tal, a minha composição corporal mudou esdrúxulamente, foi absurdo, e eu tinha medo de tomar gel de carboidrato. Eu entrava em pânico, eu falava assim, meu Deus do céu, por que raios que eu vou ingerir 25 gramas a mais de carboidrato aqui nesse corpo? Não, tipo você assim, ia comer isso num dia. Num dia, exato. E aí, às vezes, é 25 de um gel e eu tomo 4. Tipo, quase 100 gramas de carboidrato em menos de 2 horas, sabe? E aí eu ficava em choque, eu falava, meu Deus do céu, eu vou terminar. É óbvio que eu vou engordar, é óbvio que eu esqueci. Porque eu já tive transtornos, né, alimentares no passado. E mesmo 10 anos depois, que foi quando eu comecei a correr, eu tinha reflexo disso tudo na minha rotina. Tipo, e aí foi muito curioso, porque eu passei a comer muito mais, tomava todos os géis e fui melhorando muito, mas porque eu precisava de energia, né, porque é açúcar puro e é gasto em energia naquele momento, que é a atividade que eu tava exercendo. Mas eu só tive essa percepção quando no começo eu achava que, tipo, eu ia engordar e aí eu não consumia os carboidratos. O que acontecia? Depois de muita insistência, Eu passava mal. Eu não conseguia treinar. Eu tinha tontura, parecia que eu ia desmaiar, minha pressão caía, eu não conseguia concluir treino. E aí eu falava assim, gente, não adianta nada, eu tô tentando correr pra melhorar e aí eu não consigo melhorar porque eu não como. Exato. E aí a Amanda falou, você precisa comer carboidrato, você precisa comer isso. A Jaque tá abrindo aqui, ela foi uma paciente com muita resistência a aumentar a quantidade calórica da dieta e principalmente a quantidade de carboidrato da dieta. Quando a gente tá falando de... À noite, principalmente. Exato. Né? E quando a gente tá falando de esportes de alta performance, então a Jaque praticava esporte de alta performance no momento da manhã. Eu preciso de uma janela ali de 8 horas, mais ou menos, para a formação de glicogênio, que é o que vai servir como combustível
combustível energético para essa prática esportiva. Então, ela precisava comer carbo à noite, né? Não fazia sentido ela tirar esse carbo da noite, porque ela ia usar ele no dia seguinte. E ela precisava disso para poder performar bem. Então, a gente precisa ir desconstruindo. Então, a cada consulta que a gente fazia, batia na tecla. Já que precisa comer, já que está na dieta para comer, já que não vai engordar, confia em mim. Até o momento que ela confiou, né? Então, assim, a gente precisa também entender qual é o potencial de mudança que esse paciente tem naquele momento. Porque não adianta eu pegar a Jaque no momento que ela estava e fazer uma mudança absurda. Ela não vai seguir, né? Então eu preciso mostrar para ela que vamos trabalhando pouco a pouco. A gente vai colocando um pouquinho mais de caloria. Já que se sentiu bem, coloca um pouquinho mais. E aí a gente vai progredindo, né? E é muito curioso isso, mãe, porque eu hoje, né, consumindo já de carboidrato em si, eu penso muito na época que eu tava dançando profissionalmente no Quebra-Nozes. A gente tinha espetáculos de sábado e domingo, de tarde e de noite, com uma janela de 1 hora entre eles. E nesse intervalo eu sempre tava com fome, né? Tinha acabado um espetáculo de 2 horas, no qual eu tinha dançado um monte, óbvio, eu tinha tido um gasto energético gigantesco ali. E aí nessa 1 hora eu ficava meio tipo, putz, não quero comer um pão porque eu me senti estufada, mas também não quero não comer porque eu vou dançar mais 2 horas. Mas é tipo, o que eu como? E eu não conhecia, por exemplo, o gel de carbo. E hoje eu vejo muito e falo assim, gente, poderia ter sido muito esse consumo. Eu poderia ter comido um gel, tipo, 20 minutos antes de eu ir dançar. E óbvio que eu teria muito mais energia. E na maioria das vezes eu tomava energético, Red Bull, tipo, qualquer energético que de aporte. Zero. Não era, óbvio que não era. E assim, sei lá se tinha coisas benéficas nisso, mas me davam tipo up, que era o que eu precisaria de energia, era a energia que eu precisaria de comida. Mas como eu não tinha esse conhecimento, eu não fazia, entendeu? Pois é. Quando a gente fala sobre acompanhamento nutricional, ele não é necessariamente só estético, né? Quando a gente está falando de performance, seja para atividade profissional ou para atividade de recreação, no caso, corredores amador, enfim, a gente precisa de um suporte nutricional. Então, a alimentação é uma coisa que a gente não consegue fugir. Todo mundo come o tempo inteiro, todos os dias, né? O quão importante isso é. Então, assim, pensa num carro. Você coloca qualquer combustível no carro e o carro fica bem? Às vezes dá um probleminha, né? Então, por que no seu corpo você coloca qualquer coisa? Né? Isso é uma reflexão muito válida. Então é assim, eu gosto sempre de trazer exemplos da prática para as pessoas entenderem, porque fica mais fácil. Pensa só, eu tenho um carro, eu peguei um carro que eu não estou fazendo a manutenção há 10 anos. Como de repente eu quero que esse carro vá para uma pista e corra contra um carro que saiu da manutenção ontem? Não tem como, né? Eu preciso fornecer as coisas corretas para ele, para que ele possa performar. Então, a gente tem outros aspectos que não os visuais, que são muito relevantes. Então, quando a gente está falando de uma pessoa ali que tem um baixo consumo energético, ela vai ter ali deficiência de vitaminas. Então, às vezes eu tenho uma anemia instalada e eu não sei. Às vezes eu tenho uma carência nutricional de vitaminas específicas que são muito importantes para a imunidade. Então, eu sou aquela pessoa que fica doente com frequência. Eu vou perder um espetáculo porque me veio uma gripe. Toda hora eu tô com gripe. Toda semana eu tô doente. No mês eu fiquei gripada 3 vezes. Tem alguma coisa errada, né? Tem algo estranho aí, né? Tem algo estranho acontecendo. Então, acho que muito mais do que a estética, eu sempre falo que a estética ela vem como um bônus, né? Quando a gente tem tudo alinhado, a gente consegue ir fazendo a manutenção de como esse corpo se apresenta de uma forma muito mais tranquila. Usando até a Jaque como exemplo hoje, a Jaque tem um percentual baixo de gordura, bem baixo, por sinal. Mas assim, se ela quiser aumentar, ela já tem um mecanismo para fazer isso. Ela foi adquirindo isso de uma forma correta. Hoje, muito provavelmente, ela já não tem mais aquele receio que ela tinha anteriormente. Porque ela percebeu que é possível ter um corpo magro, saudável e performando bem. Sim. Né? Que são 3 premissas que eram muito importantes para ela. Sim. Na época foi exatamente isso, assim. E não foi fácil, eu vou dizer assim, eu tive bloqueios de colocar um prato de macarrão na minha frente e ficar olhando pra ele. Tipo, ficar olhando pra ele e falando assim, gente, eu não consigo comer isso aqui. É desesperador. Eu comia metade do prato e falava, tá, é isso que dá hoje, beleza. E aí eu respeitava também isso, né? Eu tava fazendo terapia na época também.
E eu respeitar, ela me falou, né, respeita o que você consegue naquele momento e vê se isso serve pra você. E aí, aos poucos, eu fui colocando mais quantidade até chegar onde a gente realmente queria, assim. Então, não é da noite pro dia, demorou um ano, acho, pra eu conseguir, mais de um ano, pra eu conseguir ficar confortável com a situação e conseguir entender isso na minha vida, que veio um pouco, Mandy, através do jejum, né? Eu sempre ensaiava de manhã na companhia em jejum. Sempre, na minha vida sempre foi assim, eu não tomava café da manhã e ia fazer aula de balé clássico em jejum. Quando eu transportei pra corrida, eu comecei fazendo a mesma coisa, tipo, estou adaptada a fazer isso, né? Sempre fiz em jejum. Tomei narizão. E assim, não conseguia, não dava. Eu tinha tontura mesmo. E aí que eu percebi, eu falei assim, opa, eu vou precisar comer. E assim, não sabia o que comer, nem como. E eu acho que eu queria falar sobre isso, assim, o jejum até que ponto pessoas que na época eu performava como bailarina, né? Eu tava numa companhia profissional e eu precisava de performance. E eu lembro que eu me sentia sempre muito letárgica de manhã, quando eu tava em jejum, quando eu não comia nada. E eu não testei na época, né, comer pra dançar de manhã, então eu não sei se talvez se eu tivesse comido, será que eu ficaria menos letárgica assim? E aí a gente tem que pensar numa coisa, a gente tá comparando duas práticas completamente diferentes. Então, por mais que seja uma companhia profissional de balé, por vezes você tem pausas ali na execução dessa atividade física, né? Então, faz uma cena, sai de cena, faz uma cena, sai de cena, faz uma cena, sai de cena. Tem esses períodos de intervalo onde você tem uma breve recuperação, né? E quando a gente está falando sobre esporte de endurance, a gente está falando sobre esportes onde você se mantém em intenção, em movimento por um longo período de tempo. Então, primeiro que as vias energéticas que são recrutadas estão em outras demandas, né? A gente não consegue comparar um esporte com o outro por conta disso. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Segundo, jejum. Muitas pessoas fazem por reprodução. Então, vem muito pra moda com a história do aeróbio em jejum. Porque o aeróbio em jejum é superior na queima de gordura do que o aeróbio quando você está alimentado. Então, assim, as pessoas pegaram essa premissa e reproduziram isso para todas as práticas. Então, é jogador de futebol em jejum, é balé em jejum, é corredor em jejum, capoeira em jejum, jejum para todo mundo. E assim, nós temos realmente pessoas que são bem adaptadas ao jejum, que fazem protocolos corretos de jejum, e nós temos pessoas que fazem um jejum completamente aleatório. Então, quando a gente fala de jejum, até o alimento que a gente faz a quebra do jejum é importante. Na hora o que você come antes de jejuar? O que você come depois. Depois pra fazer de jejuar. a quebra. Porque o jejum, o protocolo correto de jejum, ele tem um embasamento científico por trás. Então, a gente tem pacientes que se beneficiam muito do jejum, mas o jejum não é para todo mundo. Né? Então, a gente precisa saber em qual momento colocar esse jejum, para qual paciente colocar esse jejum e qual é a forma que eu estou colocando esse jejum, né? Então, precisa ter muita clareza nos protocolos, por isso que precisa de orientação, né? E a maior parte dos casos que dão errado é porque não teve orientação. Fez na cabeça. Então, a gente pega protocolos de jejum grotescos hoje em dia e as pessoas reproduzem e muitas delas chegam, no fato, a reduzir o peso corporal, mas a que custo? Né? Então, eu tô falando de uma pessoa que era previamente saudável, que executava bem suas atividades cotidianas da vida, que tinha um bom raciocínio no trabalho, que tinha paciência no ambiente domiciliar. Eu coloco essa paciente num protocolo de jejum, sem carboidrato, porque a gente tem que entender que low carb não é sem carbo, tá? E coloco os pacientes sem carbo. Os pacientes não, porque nesse caso a pessoa não é paciente, né? Ela tiro o carboidrato, aí eu vou me ver num cenário que eu não tenho energia pra nada, eu não tenho paciência pra nada, meu cortisol tá lá em cima, meu pico de estresse, qualquer coisa que falarem pra mim, eu tô dando uma patada, eu vou saindo do meu ciclo social, porque ninguém consegue mais conviver comigo. Na verdade, você tá insuportável. Eu sinto tontura o tempo inteiro, então sabe quando fica de pé e aí vem aquela baqueada? Então, assim, são muitas coisas que acontecem e a pessoa não atribui isso à alimentação. Nossa. Por mais incrível que pareça. Ela acha que é o Mercúrio retrógrado, que alguém fez uma macumba, é tudo. Menos a alimentação que tá desregulada. É impressionante, porque assim, as pessoas que vêm conversar comigo fora do consultório,
As pessoas têm isso com o nutricionista, né? O nutricionista aí quer falar sobre a dieta. Aí é sobre a dieta dela, sobre a dieta da vizinha, sobre a dieta que o cachorro fez. E aí você tá lá ouvindo. E a pessoa sempre vem, nossa, eu parei de comer carbo, eu emagreci, mas aí eu perdi o emprego, o meu namorado terminou comigo, tudo deu ruim, mas nossa, menina, é porque tá chegando meu aniversário. É, claro. Aí eu falo, é verdade. Inferno astral. Inferno astral terrível, gente, vocês não sabem. Esse ano pegou. Nunca o que você tá comendo. Porque assim, fora do consultório, tem que dar de louca. Porque a pessoa nunca vai aceitar o que você tá falando, né? Porque ela sabe que você tem conhecimento, ela sabe que é o seu trabalho, mas vai falar que a canetinha emagrecedora não é boa. Exato. Imagina, você não sabe nada. Não. Você não Aí sabe. fala, nossa, não funcionou. Mentira, que babado. Tô surpresa. Nossa, vou falar pra todo mundo que não funcionou. Não funcionou. Canetinha não funciona. É muito complexo isso, né? É difícil de lidar. Inclusive, a história da canetinha é outra polêmica. Que canetinha é essa? Eu não conheço. Canetinha emagrecedora, Não ela tem conheço. Pixax. Ah, tá. Essas daí, tá. Uhum. Tem paciente chegando no consultório com um percentual de 21% de gordura com prescrito canetinha. Jesus amado. Mas médico indicando? Endócrino. Endócrino. Meu pai amado. Meu Então, assim, Deus do céu. gente, procurem profissionais de Por favor, de referência. referência. Dizem, né? Hoje em dia a rede social tem muito o que esse profissional fala. Então, sempre antes de ir na consulta, dá uma pesquisada. O que essa pessoa tá falando? Como você posiciona, Uhum. né? Porque, assim, também não é porque tem um diploma ali que a informação tá correta. Sim, também tem que ver tudo isso. Outra coisa muito importante, Mandy, que eu queria falar pra gente ir finalizando é sobre suplementação. Cara, é muito chato, assim, na clínica eu vejo muitos pacientes, eu vou tomar uma creatina, então, porque eu comecei a fazer musculação, e aí disseram pra mim que a creatina é bom. Blá! Tipo assim, da onde você tirou que BCA vai fazer bem pra você, que a creatina vai fazer bem, então você tá fazendo musculação, você precisa tomar whey, é a regra, né? Regra. Fez inscrição na Se não- academia, whey. Se não tiver whey, não. Não, tá bom. A inscrição não é aceita. Tipo assim, e aí eu fico olhando e falo assim, tá, quem que te indicou? Não, eu comprei, né? Porque vende ali do lado de casa. Tipo assim, pra quê? Quem? E aí a pessoa começa a engordar, e aí fala assim, mas eu acho que é o whey que me engordou. Não, tem vários pontos. Aí eu fico tipo assim, eu falo assim, na verdade não, é porque o whey é proteína a mais que você tá colocando como suplemento, porque é algo a mais na sua alimentação. Tipo, você não mudou nada pra tá ingerindo isso, né? Você né? entender que suplemento é justamente para suplementar aquilo que você não tá conseguindo atender de uma maneira tradicional, né? Então, assim, Entendeu? nem sempre é necessário. Às vezes os pacientes chegam no consultório e eu falo assim, o que você toma hoje de suplementação? Uma lista. Aí a pessoa vem creatina, betalanina, whey, BCA, aí tem uma lista gigantesca, colágeno, e eu, entendi. Então faz assim, seguinte, para tudo. Tira tudo aqui agora. Para tudo. Primeiro, por que você tá tomando isso? E aí, muitas vezes a pessoa, não sei, falaram que era bom. Aí tá lá, maca peruana, tribulus terrestre, tudo que a pessoa viu ali na internet, se falar que, sei lá, casca de árvore faz bem, a pessoa vai estar tomando ali. E aí, tem até uma resistência, quando eu falo, tira isso aqui, aí a pessoa, o shot de manhã faz bem, posso colocar o quê? Limão, cúrcuma. Cúrcuma é clássica também. Ai, gente. Essa é clássica também. Mas eu acho que isso é muito importante. Porque, Eu vou assim, ser até cancelada pelos defensores que fossem pique da cúrcuma, não, gente. pelo amor de Deus. Eu acho muito importante, porque assim, suplemento é pra suplementar algo que você não está comendo, de preferência, né? Normalmente, sei lá, eu, por exemplo, não tomo nada, né? Eu como as coisas. E se eu não conseguir comer, que já foi um caso de eu falar pra mãe, tipo, eu não consigo comer tudo isso de proteína. Aí sim é adequado entrar um recurso de suplemento, porque eu não tenho capacidade de comer isso. E a gente tem outras alternativas. Hoje em dia, os wheys são muito gostosos. Então a gente consegue aproveitar essa receita, mas a gente precisa ter a clareza que é uma substituição. Eu sou obrigada a consumir isso? Não, eu posso comer um frango, eu posso comer uma carne, eu posso, né? Eu não posso substituir o frango pelo ovo, não dá certo, tá? Adiantando. Mas, assim, por outras proteínas de alto valor biológico, eu consigo, né? Então, assim, é isso. É ter a opção
como opção, de fato, mas tentar consumir tudo isso por via alimentar, né? Então, os pacientes muitas vezes chegam no consultório falando, eu tomo multivitamínico. Gente, multivitamínico, no geral, vai ter de tudo e não vai ter o suficiente de nada, tá? Então, você vai estar tomando doses maiores do que coisas que você não precisa, e doses menores do que você precisa de fato. Então, assim, a melhor suplementação é quando realmente tem coerência e é feita de forma individualizada, tá? Não é porque a Jaque toma tal suplementação hoje que vai ser boa pra você, que vai ser boa para qualquer outra pessoa, né? E até as dosagens das suplementações, elas são individuais, né? Não tem como reproduzir isso. Cada indivíduo é um ser único. Sim. Então, muitas vezes, a mesma suplementação tem que ser feita em momentos diferentes. Então, a Jaque hoje toma whey no pós-treino, mas não necessariamente é o melhor horário para você, porque no pós-treino, às vezes é o seu almoço, você consegue fazer uma pratada de respeito, que não precisa, entendeu? Então, a gente precisa entender em qual contexto que essa suplementação está inserida. Sim, e eu acho isso até um perigo, assim, da internet, porque, cara, é absurda a quantidade de blogueiros, influenciadores que divulgam suplementação. Tipo, muitos. E aí não tem esse discurso. Tudo bem você divulgar, mas falar no final assim, mas isso é o que eu tomo, a minha nutricionista indicou, e porque eu treino nesse horário pra isso. Provavelmente não é o seu caso, porque somos seres individuais e únicos, e procure um nutricionista e tá aqui o meu cupom, entendeu? Tipo isso. Agora, não é assim que a gente vê na internet, né? A gente vê do tipo, tomem BCAA, é ótimo, porque pra mim funciona. Funciona pro meu bolso. Porque eu tô ganhando comissão sobre tudo isso que eu indico pra você. Essa é a verdade. Tanto é que nutricionistas, gente, não pode ter vínculo com indústria alimentar e nem farmacêutica, tá? Então, o nutricionista que tem um cupomzinho de desconto lá e que indica isso... Cuidado, hein? Cuidado. Vamos ter um pouquinho de atenção. Nutricionistas não me cancelem. Adoro todos vocês, mas vamos agir com ética. Exato, eu acho que é isso. É falar a verdade e não pode. Quando nós, como profissionais, indicamos algum produto ou alguma suplementação, nós precisamos de dar 3 marcas como opção para os pacientes que sejam similares entre elas, tá? Eu não posso falar assim, olha... O shake, a bebida láctea proteica é dessa marca aqui. Isso não existe, tá? Se o profissional te indicou uma única marca, opa, muita cautela aí, tá? Às vezes pode ter um interesse financeiro por trás, porque nós precisamos dar similares. 3 opções, pelo menos, sempre. 3 marcas, né? 3 marcas diferentes. Isso é muito importante saber. Eu não sabia dessa regra, não. Legal. E é válido para todo mundo que está ouvindo, né? Por favor. Justamente para não ter essa parte comercial e financeira por trás, né? Então, assim, a gente não pode deixar que a indústria, porque é uma indústria que roda muito dinheiro, ela influencia nas nossas condutas. Então, às vezes, o paciente não precisaria desse recurso e eu vou indicar para ele porque eu tenho ganho financeiro por trás, entende? Gente, médico então, a tem gente começa a entrar em alguns assuntos muito delicados, assim, de ética. De ética mesmo, gente, porque... É triste. É triste, mas muitas vezes a pessoa fala assim, não custa, porque eu já indicaria para esse paciente de qualquer forma. Eu entendo, eu como profissional, eu entendo. Mas, não custa dar outra opção. Dá outras 2 opções. E eu acho que de budget também, né? Porque às vezes tem um que custa 5, outro 15 e outro 50. Exatamente. Tipo, você pode dar 3 opções de um mais barato, um médio, um caro. A pessoa decide o quanto é caro pra ela, porque isso é completamente relativo. Isso é outro ponto. Às vezes as pessoas querem usar a suplementação, sendo que elas não têm recurso financeiro. Aí o paciente se aperta inteiro pra comprar um whey daquela marca lá que a blogueira falou que é muito gostoso. Não precisa. Vamos numa proteína mais barata. Um franguinho. Frango tá meio caro. Tá meio caro, exato. Se quiser até uma carne suína rola, tem adaptação pra tudo, né? Então a gente precisa entender que assim, é bonitinho aparecer lá o ritual da manhã com um mixer que mexe o copinho, com um suplemento azul, que legal isso aqui, quero ter também. Beleza. Mas o como isso vai ser útil e aproveitável pro seu momento de vida... E querendo ou não, tudo tem caloria. E quando a gente tá falando sobre pessoas que querem ter perda calórica, tipo assim, você tá ingerindo mais calorias. Exato. Né? E aí a gente tem que pensar que tudo tem que ser equilibrado, né? Então, teve um boom agora, a explosão do doce de leite. Doce de leite é bom pra todo mundo, gente.
muita calma. A partir do momento que uma coisa é boa pra todo mundo, Já não é boa pra todo mundo. Não tem como ser boa não pra tem todo como mundo. ser bom pra todo mundo, tá? Porque uma coisa é eu pegar um atleta de alta performance que tem um doce de leite ali de pré-treino. Outra coisa é eu pegar uma pessoa que começou a treinar faz uma semana, né? E aí a gente tava vendo muito isso. Paciente que tá treinando há um mês ainda nem tem adaptação o suficiente pra ter um treino de qualidade. E aí chega lá, eu como 3 pãezinhos com doce de leite porque colocaram lá que é o melhor pré-treino. E é uma delícia. E é uma Convenhamos. delícia. Nossa, eu também queria, né? Que é isso? Mas é isso, é ter cautela com as informações que a gente recebe e absorve e também reproduz. Com Porque certeza. acontece muito isso, né? A pessoa ouve uma informação, absorve aquilo pra ela, passa pra frente, ela não sabe de onde veio, por que ela tá fazendo, mas ela contou pro outro. Claro. E aí a gente tem a construção de um cenário de muita desinformação. E crença é um negócio difícil de quebrar. Exatamente. E assim, quanto mais tempo exposta à crença, igual eu falei da cultura do balé, mais difícil de quebrar isso. Então, se a gente for conversar sobre as crenças limitantes dos nossos pais, dos nossos avós, desiste, eles não vão aceitar, né? Então, assim, são processos que são trabalhosos, mas que vale a pena você investir. Pô, a gente perde tanto tempo ali rolando o feed em coisas que não são tão relevantes. Tem lugares que a gente consegue buscar informação de qualidade. Então, se você gosta do assunto, se você tem interesse em colocar na sua vida, busque o conhecimento. Não aceita que qualquer pessoa fale qualquer coisa que você leve isso. É sua saúde, é sua vida, Exato. né? É a repercussão que isso vai trazer mais pra frente. Quando a gente tá falando de reprodução, por exemplo, é a repercussão que isso vai ter na vida futura dos seus filhos, né? Então, isso é muito importante. A gente precisa, de fato, insistir nesse assunto. Hoje em dia, a gente tem muito campo aberto para falar sobre alimentação, sobre nutrição. É uma preocupação que as pessoas estão tendo cada vez mais. Esportes também, as pessoas estão buscando cada vez mais a prática. Então, a gente ganhou muito espaço no mercado. Mas ainda tem muita informação que não tem embasamento. E a população ainda é muito obesa, né? A sociedade ainda é muito sedentária. Se a gente for observar, muito obesa. mesmo com o aumento da prática esportiva e mesmo com o aumento da procura por profissionais que cuidem da alimentação, a gente tem uma curva ainda em ascensão. Sim. Então a gente espera aí que até 2040 tenha um grande aumento da população obesa. Nossa. Então, e muito disso é o estilo de vida atual, né? Então, hoje em dia, o home office veio muito forte, então as pessoas não têm mais nem o deslocamento até o trabalho, o que tirou um pouco o gasto energético que elas tinham ali, né? Do transporte. Exatamente, do transporte. Então, não se anda mais até o ponto de ônibus, e aí depois desce no outro e anda novamente. Hoje em dia, a gente tem os facilitadores, então a gente tem entrega domiciliar para tudo. E a gente está no ambiente de casa, a gente está ocioso, a gente busca um alimento, aí de repente a gente pega uma coisinha, uma porção pequena, aí vai lá pegar de novo. Se a gente sentasse e fizesse uma refeição de fato, a gente teria muito mais saciedade, não ficaria com esse comportamento beliscador. Então, assim, tem muita coisa que vai construindo cenários negativos. Triste, né? Espero que essa curva mude, que a gente consiga mudar esse cenário, mas realmente é bem complexo. E a gente precisa entender isso também em performance, né? Porque a alimentação, ela muda a performance mesmo. Muda 100%. Chega a ser absurdo, assim. A gente, às vezes, não leva tanto em consideração, principalmente quando a gente está inserido num meio que acaba sendo tóxico neste quesito, né? Então, prestarmos um pouco mais atenção nisso. Eu amei o nosso episódio, foi simplesmente uma aula fantástica. Quem não ouviu, manda, se você tá ouvindo aqui agora, manda pra alguém que precisa ouvir tudo que a gente falou aqui. E busque os familiares de vocês também, porque isso é válido não só pra você que tá escutando a gente, mas pra sua avó, seu tio, seu avô, e a gente conseguir mudar o cenário da saúde no Brasil e no mundo, né? Mais futuramente. Muito obrigada, Mandy. Como que as pessoas te acham nas redes sociais? No Instagram eu tô como Nutri Amanda Chagas e no TikTok Amanda C. Chagas. Tem diversas receitinhas fáceis, práticas, com menos de 5 minutos e saudáveis de verdade, tá? Que não fica usando ingredientes que você não tem no ambiente domiciliar, tudo com muita coerência. Uma coisa que é muito legal, a Amanda, ela tem doença celíaca.
Então, para quem se identificar com ela nesse aspecto também, ela tem receitas com coisas sem glúten, sem lactose, ela sabe exatamente o universo desse tipo de público, né? Então é muito legal, porque acho que é bem nichado e hoje em dia tem muita gente intolerante à lactose, muita gente que não quer comer glúten também por opção. Então a Mandy realmente manja muito desse público, porque ela é um experimento dela mesma, né? É isso, gente. Um prazer compartilhar um pouquinho de informação com vocês. Se for alguma dúvida, pode me buscar nas redes sociais. Eu sou super aberta para conversa e espero ter ajudado. Sim. Muito obrigada, Mandy. Arrasou. E aí, curtiu esse episódio? Que tal então deixar o seu feedback aqui pra gente? Ele é super importante para nós e ficaremos super felizes em poder falar com você. Não esquece que você também pode deixar o seu like e ainda dá para você avaliar o nosso podcast nas plataformas Spotify, YouTube e Orelo ou, claro, na sua plataforma favorita. E se você tiver alguma sugestão de temática para os nossos próximos episódios ou até mesmo de convidados, manda lá no nosso Instagram, @nadancapodcast. Estamos de olho em você, hein? Valeu demais e até a próxima!